já vai aparecer. Estou só a aguardar pelo feedback para saber se estamos em direto. Estamos em direto. Não sei se já começou a transmitir ou não. Isto demora um bocadinho. Tem um delay. Deixa eu ver. Ok, já estamos em direto. Celso, muito obrigado por estares a conceder esta entrevista aqui ao grupo do Pastor Belga Portugal. Esta é uma série de entrevistas que nós estamos a fazer com criadores, com detentores, com pessoas que têm muita experiência e que acreditamos que o conhecimento pode aportar algo a futuros donos, a donos, ao público em geral, por assim dizer. Portanto, eu gostaria que começasses por nos dizer quem é que tu és, o que é que tu fazes, que idade é que tens, uma pequena introdução tua. Certo. Bom, o meu nome é Celso Alves, eu sou um competidor como outra pessoa qualquer, sou um apaixonado pela raça, vivo praticamente dedicado ao meu trabalho para os cães, seja no trabalho profissional, seja no trabalho do dia a dia. A minha paixão é cães, não deixo de fazer outras coisas, como é óbvio, mas a minha grande paixão é mesmo os cães. Para mim, o meu melhor momento do dia é ir treinar os meus cães, poder fazer um pouco, seja do que for, ajudar outras pessoas também a treinar, também para mim é muito importante e é muito agradável. O treino, para mim, é um fator muito de relacionamento, de interação. Eu treino cães há 25 anos, vai fazer 26 anos. Comecei por distração, sou juiz de IGP, sou juiz de Mundial Ring, já fiz agility, já fiz obediência belga, já fiz obediência FCI, ajudo pessoas a fazerem obediência FCI, ajudo pessoas a fazerem busca e salvamento, porque para mim todas as modalidades, todas as áreas são importantes, não há nenhuma que seja mais importante que a outra. Têm características diferentes, têm objetivos diferentes, mas essencialmente todas elas são de igual peso. Agora depois depende, há pessoas que gostam mais de uma e que se adaptam mais a uma do que a outra. Eu como trabalho com cães no dia a dia numa força de segurança, mas não trabalhei sempre, eu já estava nos cães, eu comecei em 95 nos cães e só em 2003, finais de 2013 é que eu fui para uma força de segurança com os cães, portanto não foi a força de segurança que me aportou a mim os cães, fui eu que aportei alguma coisa para ela. E a minha grande dedicação tem a ver com o fator técnico. Eu gosto de trabalhar coisas técnicas. Já fiz quase tudo nos cães que há para fazer. Acho que todas as vertentes, todas as variantes são interessantes. Eu como... Lá ver. Há pessoas que não podem às vezes achar que eu sou uma pessoa de trato fácil, sou uma pessoa acessível, que às vezes sou chato porque defendo muito o que é certo. Não sou uma pessoa muito política, não sou uma pessoa que goste ou que tenha um partido político ou uma cor política, portanto não sou... Há pessoas, por exemplo, que são do Benfica e o Benfica perca ou ganha, ou esteja a fazer mal, ou esteja a fazer bem, continuam a defender o Benfica como se ele estivesse a fazer bem. Benfica, Sporting, Porto, whatever, eu nem ligo para o futebol, portanto, para ser sincero, eu nem ligo para o futebol, portanto o futebol não é propriamente o meu interesse. Mas isto para dizer o quê? Que eu sou uma pessoa que defendo sempre o que é certo. Houve uma altura do início, quando eu arranquei, eu comecei por fazer agility, que Celso, foi a primeira mas coisa que eu vi. de voltarmos ao início, vamos voltar mesmo ao início de tudo. Quando eras miúdo já tinhas cão?
Não, eu sempre quis ter cães desde miúdo e nunca me deixaram. O meu pai não deixava. Eu tentei levar um cão para casa e o meu pai expulsou-o para a rua. E então eu tive que me dedicar a treinar outras coisas. Aos 8 anos comecei a treinar um coelho, e andava a treinar o coelho, parecia como eu era um moço mais ou menos isolado. Então o que acontecia era eu treinava o coelho e andava com o coelho vinha à chamada, fazia 50 coisas. Com um miúdo de 8 anos, os adultos olhavam para mim e diziam assim: "Oh, menino, o que é que andas a fazer com esse Andavas a coelho?" divertir E eu com o coelho. diverti com o coelho, é o meu companheiro. Depois, esse coelho foi posto dentro do tacho para me darem uma lição de vida e eu ainda hoje não como coelho por causa disso, por uma questão de, de É muito justiça. violento, é violento. Para me explicarem que os animais não se podia ter animais que se comesse e que os animais não eram bem a mesma coisa, e eu não pensei assim. Pronto, eu sei que hoje em dia sei que tem que se comer para viver, e por vezes nós temos que depender dos animais para isso. Não sou um fundamentalista em área nenhuma, a realidade é essa, nem nessa, nem na alimentação, mas não como coelho por uma questão de ética, uma questão do meu amigo Malhadinho. Claro. Uh, Ficou para a vida esse amigo. Depois desse amigo, eu pensei, bom, vou arranjar outra coisa que não dê para porem no tacho e arranjei um periquito e decidi treinar o periquito. Então eu treinava o periquito vinha para a rua, passeava, corria, andava a voar, dava beijinho, trocava de ombro, vinha à chamada, fazia as coisas. E sempre tive aquela paixão por bichos, por animais. O que é que acontece? Eu, quando casei, tinha a minha casa e sempre quis ter um cão. E sempre pensei ir a um canil adotar um, salvar um, era o meu grande objetivo. Bem, a minha mulher na altura não concordava bem com isso. Eu tinha uns gostos assim, hoje em dia eu olho e são meio estranhos. Tinha uns gostos por Rottweilers, por cães assim meio estranhos, que depois de ter treinado muitos Rottweilers, achei que afinal não era um cão que tivesse muito a ver comigo, ainda bem que não tive. Porque não tenho nada contra o Rottweiler, obviamente, mas não é, em termos de caráter, em termos de personalidade, não é o meu cão. Não é o cão que tem muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa meio hiperativa, sou capaz de andar a trabalhar 20 horas por dia se for preciso. Estou sempre bem, nunca me canso, estou sempre com vontade de trabalhar, de fazer mais, e um molosso, obviamente, não tem bem essa energia. São poucos, encontra-se um ou outro, mas é raro. Bem, e eu sempre quis, a gente não chegava a acordo, porque a minha mulher queria um Fox Terrier, eu queria um Groenendael, um pastor belga Groenendael, os pretos. A minha mulher queria, eu queria um Rottweiler, a minha mulher queria um Fox Terrier, então um dia vou sair, tinha-me saído um prémio, a única vez que joguei no Totoloto, saiu-me um prémio no Totoloto que dividido por todos os participantes, porque eu entrei porque não tinha mais ninguém para fazer parte da lista e então decidiram perguntar-me: "Pá, queres entrar?" Eu disse: "Pá, põe o meu nome para vocês não ficarem pendurados, põe o meu." Pusemos o meu e saiu exatamente o valor que um dia vou à Ericeira, ainda hoje o senhor se lembra de mim, o senhor da loja da Ericeira, e eu passei lá, vi um pequenininho, um ursinho pequenino preto, numa caixa, e um urso gigante, que era um Serra da Estrela, no outro cantinho nem se mexia e o ursinho pequenino preto mauzão punha o Serra da Estrela em sentido. E eu fui lá dentro perguntar: "Olha, aquilo ali é rofia." Ele: "Aquilo ali é muito rofia." "Então, e que raça é aquela?" Ele diz-me: "Um pastor belga Groenendael." Eu disse: "Que Há raio de quantos anos raça é é que estamos essa?" E ele foi, a falar? Só estamos a para nos falar de situarmos. 25, Há 26 anos 25, há vinte atrás. e cinco anos atrás. Ok. E, Continua. e então, eu agarrei, estás a ver, e ele mostra-me uma fotografia e eu olho para aquilo e digo: "Isto é um pastor alemão preto, isto não é nada, é essa coisa de um pastor belga Groenendael, isto parece um pastor alemão preto." Eu conhecia pastores alemães da polícia, de outras pessoas, não é? Eu tive desde moço, fazia amizade com animais, porque quando eu como vivia numa zona complicada e os maiores roubavam-nos a comida muitas vezes no lanche, então eu ia comer para o pé de um pastor alemão que estava amarrado numa corrente e dividia o meu lanche com ele, que assim não ficava sem todo.
Vai roubar. E ninguém vinha lá porque o pastor alemão era mesmo, até o dono punha-lhe a comida, empurrava com um pau. O dono um dia viu-me lá: menino, estás aí a fazer, o cão ainda te vai morder. Não, ele é meu amigo. Eu sentava-me ali numa pedra ao lado dele e ele comia uma parte da sandes, eu comia outra parte e a gente, e pelo menos comíamos os dois. E eu safava-me. Eu já conhecia o pastor alemão daí, e conheço e vejo aquele cão e o homem diz-me: não, mas isto é um pastor para Governadal. Então quanto é que eles custa? E o homem diz-me exatamente o preço que me tinha saído no prémio. E eu olhei por uns segundos para o homem e digo assim: que estranho, nunca joguei. A primeira vez que jogo sai-me um prémio que eu não sabia o que fazer com ele. E o prémio que sai agora, a primeira vez que eu vou sair de casa e vou passear, encontro um cachorro, toda esta situação, e fiquei a pensar naquilo. Mas digo assim: não, não vou comprar nenhum cão, vou adotar um, vou salvar um do Camilo. Bem, e assim foi. Eu fui-me embora e vou a pensar pelo caminho. E a minha ex-mulher, na altura, a minha mulher na altura dizia: pá, Celso, tu, estás a pensar no cão. Estou. E estou a pensar que nunca joguei e foi a primeira vez que joguei, sabe exatamente o valor do cão, não é normal, isto há qualquer coisa aqui. E ela diz: isto é um sinal, porque é que tu não tomas uma decisão? E eu disse: vou buscar o cão. Voltei para trás, vou aproximar-me da loja, vejo um pai com um menino na vitrina que queria o menino que queria o cão, e estava a chorar e a fazer birra para o pai lhe comprar o cão, e nisto o pai diz: não, pronto, está bem, então vá, não me chateies mais, vamos lá comprar o cão. E eu arranco a correr, entro dentro da loja e diz: aquele cão preto é meu. O moço começou a chorar, claro. O pai ficou aliviado porque finalmente não precisou de levar o cão para casa, e ele levei o cão para casa. Era um crocodilo ambulante. O senhor tinha razão, ele era mesmo ruim. O Atos do Montes Templários, o nome dele de pedigree, o nome que eu lhe dei era Pingo, mais conhecido por Pingo, porque ele pingava. Ele entrou dentro do carro, nunca tinha andado de carro, ele tinha 6 semanas e ele ao andar babava-se e pingava, e então como ele pingava eu chamei-lhe Pingo. E foi assim, eu comecei sozinho, tentei treinar o cão sozinho, andava ali, nem sabia que havia escola, não sabia que havia nada. Quando vou ao veterinário, a minha veterinária, que era a Ana, eu entro dentro do consultório do veterinário, senta e tal, o cão fica lá sossegadinho, e ela começa a olhar para mim e diz: mas você treina cães? Não, não percebo nada de cães, é o meu primeiro cão. Então, mas ele é muito bem comportado, isto é um Groenlandal, estes cães normalmente têm uns que são muito ruins, porque havia uns na altura que eram muito ruins, com pessoas, com tudo. E eu disse: não, não, meu cão, portanto, ele é bem comportado, esteja à vontade. Então, vacinámos e tudo. Ela disse: você devia gostar de ver uma escola que havia. E eu fui a uma escola que havia ali em cima, em Sintra, foi a primeira escola que houve em Portugal, que era a ATAC. Fui lá espreitar que aquilo era o quê? Tinha sido pessoas que tinham saído da Força Aérea, uns que estavam na polícia, que se juntaram todos num grupo para ensinar outras pessoas, porque na realidade é assim, em Portugal as pessoas não sabiam treinar e muitas vezes davas o cão para treinar e ninguém te ajudava, ninguém te ensinava, ninguém te acompanhava, tu não percebias nada como é que fazias aquilo, então andavas para ali, tinhas problemas com o teu cão e muitas vezes os cães é que pagavam. E eles decidiram fazer essa associação. Eu fui lá para tentar inscrever o meu cão e vi-os a treinar, as aulas e tal. E chego lá com o cão dentro do carro: olha, tenho ali o meu cão, quero entrar também. Eles olham para o carro, vê o cão: mas é um cachorro. É, não, então você não pode entrar, o seu cão tem que ter no mínimo 6 meses ou um ano para você poder começar. Eu digo assim: desculpe, mas o meu cão faz tudo o que está aí os vossos, não faz nada tão perfeito, mas ele faz tudo, é só uma questão de me deixarem. Não, 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 enquanto não tiver a idade, não pode. Pronto, e assim foi. E eu andei a tentar ir a outros sítios, cada vez descobria que havia um sítio, que havia alguém que tinha. Acabei por encontrar um moço que tinha vindo da África do Sul e que dizia que treinava, que era muito bom, isso assim. Eu comecei a tentar treinar com ele e cheguei a uma altura que eu percebi que as técnicas dele não eram melhores, porque, por exemplo, para um exercício que o meu cão fazia, que era o apor, que apanhava o halter de madeira e vinha trazer, ao fim de começar a tentar pôr a técnica dele, que era uma técnica completamente diferente e forçada, e a minha era porque eu treinei coelhos e treinei periquitos, não podia trabalhar na força, eu tinha que trabalhar na inteligência. E quando tentei trabalhar na técnica dele, aquilo não dava resultado nenhum. O cão regrediu, não queria fazer nada, e eu achei aqui alguma coisa de errado, portanto não vou parar com isto e vou fazer à minha maneira.
E assim foi, como nunca me aceitaram na outra, tentei lá mais 2 vezes, mas não me aceitaram, então fiquei sempre fora. Até o dia que fui fazer um COB, Mas diz-me uma fazer um certificado de audiência coisa. básica. Ok, estamos a falar do Atos Montes Na altura não Templários, era COB, ou breve, seja, é estás a uma ver? prova que era breve. Isso é uma prova de obediência? Foi a segunda prova de obediência que se fez em Portugal, de obediência belga, chamava-se Brevet. Era algo complicada, muito mais complicada que o COB hoje em dia, porque tinha chamada interrompida, tinha recusa de alimento, tinha cruzamentos de cães frontais, estás a ver? A prova em si era bastante engraçada e complicada. Eu não sabia sequer o regulamento, a Ana, uma vez mais, a veterinária que me alertou, eu fui lá e fiz 97 pontos. 97 não, 98 pontos em 100. Ele perdeu 2 pontos por causa de um xixi que fez lá. Aquilo jogavas um brinquedo para dentro de um pneu de trator, o cão anterior tinha feito lá xixi e o meu, depois de Pois agarrar lá o brinquedo, antes de a fazer voltar para mim, xixi. até fez lá um xixi e eu fui penalizado. No final, os belgas diziam: você é que devia ser a pessoa que devia estar aí a ensinar, porque a diferença entre mim e os outros era o mais próximo, acho que teve uns 75 e eu tive Quem 98. disse isso foi o juiz E ele dizia: dessa prova. o juiz nessa prova um belga. Eu disse: eu gostava era de aprender, ir lá para o pé de si, para a Bélgica, aprender, porque eu não sei nada. Eu sei para o meu cão, dos outros não percebo nada. Porque há uma diferença entre perceber para o nosso cão e perceber para Claro. os outros. E então ele disse: então está aqui o meu contacto, você quando quiser venha. Ele Eu disse: abriu-te ok, as eu sou portas. maluco, Esse abri umas juiz portas. abriu-te as portas. Disse: eu sou maluco, eu vou mesmo. E ele disse: não, não, está já à vontade, está já à vontade. Então assim foi. Eu agarrei, cheguei ao meu serviço, pedi férias, 15 dias de férias, cheguei a casa e disse à mulher: olha, eu vou para a Bélgica, vens ou ficas? Ela decidiu apoiar e ir para a frente. Arrancámos, fomos para a Bélgica. Na altura não havia GPS, não havia telemóveis, não havia nada dessas coisas, era completamente rudimentar, por carta, daqui de Portugal para a Bélgica, pela Nacional, foi uma aventura. Chegamos lá, fui ter um café de uma rotunda lá e liguei para o número do homem e ele veio buscar e a partir daí começou o meu Ó sonho. Celso, Uh, o Atos já ele, tinha que idade? ele Diz-me só que idade é que o Atos já tinha. Não ouvi. Estamos com alguma diz, interferência. O Atos tinha que idade quando tu foste para a Bélgica com ele? Neste na caso, o Pingo. altura ele tinha cerca de 1 ano e picos, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, não Um tinha ano e mais, 3. Ok. não tinha 1 ano e meio Continua, por ainda. favor. E eu fui para a Bélgica com ele, fui para a Bélgica com ele, fui tentar ver o que podia fazer, fui aprender com ele como fazer. Era uma coisa que eu adorava. As pessoas gostaram muito de mim porque eu, como sou um bocado hiperativo, não parava muito quieto e ajudava, limpava lixos, cortava relvas, pintava coisas, arrumava coisas, fazia 50 coisas, não estava quieto nunca e as pessoas começaram a gostar de me ajudar e começaram-me a apoiar e foram-me abrindo portas até que eu conheci uma das pessoas que eu mais gostei, que era o Mário Versleipes, um belga que foi 6 vezes campeão do mundo de IGP, com quem eu aprendi muito. Fala-se muito do Bart Delon, na altura eles treinavam lá juntos. Ou havia um outro que em Portugal, eu trouxe a Portugal em 2003, que era o Ismael Deves, que era o figurante deles. E pronto, eu tive a sorte de ir correndo sempre com pessoas e ter chegado a pessoas com uma capacidade técnica elevadíssima. Depois disso eu tive a sorte de conhecer a criadora da minha cadela, a Rari, que era a rara do Cilé Vincent, que era da Brigitte Coulon. Ela veio julgar uma prova a Portugal e eu tinha ideia que na altura eu só me dediquei a fazer a agility e fazia a obediência belga e fazia IGP. Com o mesmo cão. Eu, de manhã treinava IGP, à tarde treinava agility, no dia seguinte treinava obediência, no outro dia O cão treinava IGP, treinava pista. confundia-se entre exercícios, ou seja, acontecia do Não, cão. o mais frequente era eu me confundir eu próprio nos exercícios do que ele. Aconteceu mais vezes numa prova de agility, eu ir com uma prova fantástica, super bem a rolar, super rápido, que ele era um dos cães mais rápidos que havia em Portugal. E de repente eu dar-lhe um comando em vez de ser junto, que era para ele virar e fazer o obstáculo que estava à frente dele, eu digo-lhe fusse e ele vem e cola na minha perna como fazia em GP. E levei uma recusa.
Portanto, ele era um cão fantástico, ele conhecia qualquer coisa como umas 65 ordens diferentes. Porque eu tinha comandos para IGP, comandos para Mundio Ring, comandos para a obediência belga, comandos para agility, eu tinha comandos para cada coisa. Na altura eu ainda não fazia Mundio Ring, até tinha uma ideia sobre Mundio Ring um pouco distorcida. Tinha visto algumas demonstrações de uma pessoa que está aí no Porto, que é o Paulo, o italiano. Não gostei muito, achei aquilo um pouco fora do contexto, não muito ligado. E as pessoas diziam-me na altura com quem eu treinava, diziam-me, isso é uma coisa muito violenta, os cães ficam violentos e agressivos. Até que eu tive a sorte de ir tirocinar para ser juiz de IGP, estamos a falar em 2003, 2002, e vir a Brigitte Colomb a Portugal tirocinar. E ela julgar, e julgar o meu tirocínio e julgar a Taça de Portugal, de IGP. E eu estou com ela e no meio do almoço a gente troca uma palavra e eu digo, eu ouvi falar que é uma modalidade assim, 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 muito engraçada, mas os cães do que eu já vi são algo agressivos e violentos. Ela diz, não, antes pelo contrário, um cão Mundio Ring tem que ser um cão altamente estável e equilibrado. Como? Mas eu não foi o que me disseram. Então, mas tu estiveste a dar festas no Ghost. O Ghost é um cão que é um Malinois que foi campeão do mundo, tinha pai cerca de 22 meses de IGP, e foi segundo lugar no campeonato do mundo Mundio Ring, ou seja, era um cão que fazia duas modalidades. Tu tiveste com o cão era super dócil, sim, mas ele faz Mundio Ring? Faz. Bem, andei mais um pouco, um dia vou a Zafra fazer uma prova, e em Espanha está lá o clube que fazia, onde estava a prova, faz uma demonstração de Mundio Ring. E eu vou falar com o indivíduo que estava lá, que é um juiz de Mundio Ring, que é o António Bizarro, em Zafra, que me arranjou umas cassetes do Campeonato do Mundo 1995 em Málaga. Eu vou para casa ver aquilo, fiquei louco. Fiquei louco, eu disse, eu quero fazer aquilo é brutal, aquilo é fantástico, não há nada como aquilo, eu nunca vi uma coisa como aquilo, o IGP é muito completo, o agility é muito divertido, a obediência belga é super interessante, mas aquilo é fantástico, porque aquilo, as mordidas, as obediências, os saltos, aquilo é ultra complicado, é ultra técnico, e eu quero ver como é que se faz aquilo. Mas nunca tive essa oportunidade. Quando eu depois falo novamente com a Brigitte, ela diz-me que vai haver um curso em Málaga. E eu uma vez mais, um curso. E eu uma vez mais pego no meu Grenandal e no meu carrinho e fui para Málaga passar uma semana a levar com cães em cima. Eu nem bike, não tinha fato na altura, não tinha nada. Tive que usar um fato de uma das pessoas que tinha estado lá, um fato de competição. Claro está, eu passava. Foi quando eu conheci o Luís Palomos, o figurante internacional, é o figurante internacional que tem mais títulos de figurante internacional a nível europeu, penso eu, ou mesmo mundial. Ele tem para aí umas 7 ou 8 vezes figurante internacional. Ele já lá estava na altura. E fizemos o curso juntos. Ele já tinha umas luzes, já tinha feito um outro curso e eu era o primeiro. E tive com o Joel, que era qualquer coisa como um dos grandes do ringue francês na altura. Ele tinha dois filhos, um dos filhos já tinha feito uma final e o outro ia fazer a final desse ano, como homem no fato. E ainda veio fazer outra final mais tarde. E ele tinha um cão que era irmão da mãe da cadela que eu depois fui adquirir, que era a Rari. E durante essa semana passávamos de manhã 6 cães, à tarde, à meio do dia 6 cães e à noite 6 cães, e nas horas do intervalo estava a Brigitte a dizer, não, para a esquerda, para a direita, tens que levantar mais o braço, sem cão, com o fato vestido, agora corre, agora... Portanto, foi uma semana muito interessante, mudou todo o meu percurso, mudou toda a minha visão dos cães, mudou tudo, tudo. Eu trago a Rari bebezinha, sem saber nada, sem perceber nada, a Malinois já. Eu nunca quis ter um Malinois, para ser sincero, eu Mas sempre quis ter um vamos cavalo. voltar atrás, vamos voltar à parte que tu tens uma conversa com a Brigitte sobre o teu cão, sobre o Grandal, sobre o Malinois. Conta-nos essa história. É assim, eu tinha Gronandal e por isso o meu fixo é Duques Negros, eu lançar-me com os Duques Negros, portanto a ideia era fazer, não era para ser comercial, eu nunca tive o objetivo de ser comercial, mas eu gostava de selecionar pastor belga Gronandal para trabalho.
E com a Brigitte, muitas vezes ela dizia para mim a falar: Celso, uma coisa é um Groenendael, outra coisa, uma coisa é um Tervuren e outra coisa é um Malinois. E o Malinois é um cão selecionado há mais de 100 anos para fazer trabalho. Se temos que honrar, primeiro temos que honrar a memória de quem trabalhou para ele ter as características que tem. Portanto, não devemos criar à toa, não devemos fazer cruzas à toa, devemos selecionar adequadamente o cão. Não devemos, pura e simplesmente, ter e fazer cruzas assim à toa. Segundo ponto, quando tiveres um Malinois, nunca mais vais querer outro cão. E eu ria mesmo. Não, eles são feios, eu não gosto dos cães, não tenho nada a ver Pois, comigo. do ponto de vista estético, eu também concordo que o Malinois pode não ser tão apelativo como um Ainda bem, Groenendael, um ainda Tervuren. bem, Sim, ainda bem. ainda bem. É o que o salvou. O que salvou o Malinois é exatamente o facto de ele ser mais feio, entre aspas, né? Depois a gente ter um, não consegue ter outro. A outra raça não consegue olhar para outra raça da mesma maneira, porque aquilo que o cão nos pode proporcionar é algo fora do comum. Quando estamos a falar, atenção, estamos a falar de Malinois, de linhas boas e selecionadas, porque hoje em dia, e a razão porque eu continuo a criar, e sou muito seletivo com as ninhadas que faço, é hoje em dia já há Malinois como há carcaças do pão, portanto, nem todos os Malinois são iguais. Às vezes as pessoas aparecem aí com Malinois e eu quero fazer Mundio Ring, ou eu quero fazer GP com isto. Com cães que não têm nem sequer o mínimo das capacidades para se conseguir fazer isso. Tem menos capacidades do que tinha o meu Groenendael. Porquê? Porque o tipo de criação que se faz é muito ruim. As pessoas olham para um cão, olham para uma cadela, ok, está bom. Não. E mesmo criadores profissionais, atenção, há criadores que em Portugal têm um grande nome, vão para a ANET, dá grandes lições de moral aos outros, quando a linha deles começou com papéis falsos. E muitas das vezes fazem falcatruas para meter cães cá fora. Portanto, há coisas que as pessoas deviam ter mais juízo e mais vergonha na cara. Eu que estou cá há muitos anos e conheço as coisas todas e algumas coisas são difíceis de provar, mas a gente vê. E não são difíceis de quem conheceu os cães e quem vê os comportamentos deles percebe o que é que eu estou a falar. E portanto as pessoas fazem uma criação que é um bocadinho à toa, percebes? Portanto, e o que é que eu pensei? Eu criava Groenendael, eu quando comecei a trabalhar com o Malinois descobri que a capacidade do Malinois era 20 vezes superior à do Groenendael, porque eu também tive sorte, eu colhi uma cadela que é a Rari de uma linha, que ela é 75 francesa, 25 belga, de uma linha a cadela era fantástica, ainda hoje, a cadela, ela nasceu em 2000, 2000. Ela ainda hoje há gente que se lembra dela, portanto, ela marcou, ela fez e desenvolveu que todas as pessoas, a maior parte das pessoas que estão no mundo do ringue antigo, que vem do mundo do ringue antigo, quisessem entrar no mundo do ringue muito por causa dela, E porque ela viram era uma cadela trabalhar, não é? fantástica. Viram trabalhar, contactaram com a cadela e gostaram. E viam uma coisa fantástica, que é o que o Malinois tem diferente dos outros, é a estabilidade emocional. Quer dizer, o Malinois há algumas linhas Malinois. A Claro. estabilidade emocional que ela tinha, porque ela em casa era um doce, calmíssima da vida, e quando a gente chegava ao trabalho, na rua, ela parecia uma ventoinha, aquilo estava a 300 à hora. Ela estava deitada a dormir e eu dizia-lhe, vamos trabalhar, e ela de repente ligava o motor de arranque e metia-se a trabalhar e de repente estava a 4, 5 mil rotações num segundo. Portanto, e a estabilidade, depois se eu dissesse agora já chega, ela conseguia relaxar e acalmar outra vez. E isso é uma característica que não se vê muitas vezes na criação, não se vê muito em muitos cães. Portanto, é muito importante selecionar-se cães que a estabilidade emocional e a estabilidade ambiental seja elevada, porque senão de repente vamos ter cães muito nervosos e instáveis, então os cães parecem meio maluquinhos. A gente não vai conseguir viver com eles. Eu tive sorte de conhecer a Rari e a Rari mudou-me. Eu continuo a usar o afixo Duques Negros porque a ideia de eu estar nos cães veio dos meus Duques Negros, veio dos meus primeiros Groenendaels. Eu não acredito
que conseguisse, e a Brigitte sempre me dizia a verdade, ou seja, eu tinha que trabalhar 100 anos para conseguir pôr as linhas Groenendael ao nível de uma linha Malinois. Mas para isso eu tinha que pegar em cães e criar, e cruzar, e Ou testar, e pôr seja, a trabalhar, e ir o aperfeiçoando trabalho, todo o o caráter. trabalho que foi feito com o Malinois deixou de ser feito com Tervurens, com Groenendaels, Sim, sim, sim. com Lacnois, Se por nós assim dizer. formos ver, se nós formos ver, por exemplo, os históricos, e eu digo sempre isto às pessoas, quem não conhece a história não sabe para que lado é que há de ir. E esse é o principal problema que nós em Portugal temos. Nós relegamos muito a nossa história, relegamos muitos princípios, e por isso muitas vezes o nosso povo anda meio desorientado. Porque se eles se lembrassem da nossa história, como conquistámos o mundo, como saímos em caravelas pelo mundo fora, que éramos destemidos, que éramos um povo dedicado e trabalhador, fraterno na mesma, mas dedicado e empenhado, estás a ver, e sem medos. Eu acho que é importante conhecer a história. E se vocês forem ver a história, a gente olha para trás de 1970, 1980, e vê-se nas modalidades todas, ringue francês, ringue belga, KNPV, vê-se cães de todas as raças. O problema foi que há um senhor que é o Luc van Tambroes, um belga, que pegou no Malinois e decidiu selecioná-lo para o apurar para aquilo que a gente tem hoje. E os outros não fizeram. O pastor alemão começou muito mais tarde, o pastor alemão foi apurado numa linha de trabalho para o IGP, que depois, quando o Luc van Tambroes começou a apurar também para cães de IGP, de repente o Malinois começou a passar na frente mesmo dos pastores alemães em campeonatos do mundo. Eu ainda sou do tempo de assistir em campeonatos do mundo com 130 cães, 70 cães ou 80 cães eram pastores alemães e o resto era Malinois. Hoje em dia estamos ao contrário, ou seja, existem 70% Malinois, 40% se calhar pastores alemães. Não quer dizer que não se consiga encontrar em outras raças cães que possam fazer a mesma coisa, mas a probabilidade de a gente o encontrar é muito frágil. E eu não acredito nos testes, o teste Campbell, o teste Voller, os testes de ninhadas são ridículos. Eu testei no início, as primeiras ninhadas que fiz, pedi a pessoas que na altura eram as mais entendidas em Portugal para me testarem os cachorros seguindo o protocolo dos testes, filmei os testes, ainda depois tenho essas cassetes em VHS, e aos 3 anos fui fazer uma avaliação daquilo que eles tinham escolhido de acordo com os testes. Era de rir ou chorar, se calhar, porque tudo aquilo que eles selecionavam era ao contrário. Na realidade, os cães que eles diziam que eram os mais precoces eram os mais pequenos da ninhada. Os cães que não eram bons eram, na realidade, os maiores cães da ninhada. E então, como eles eram maiores, eram os mais trópicos, eram os menos desenvolvidos fisicamente, menos desenvolvidos em termos de comportamento, estão a ver? E a gente pensa, não, estes é que eram bons. Daí que fizemos vários testes, eu experimentei durante anos, as primeiras ninhadas que eu fiz com Groenendais, eu experimentei vários testes, até que cheguei a uma conclusão que é assim, os testes são todos ridículos. E o maior teste que fiz foi durante a seleção da minha primeira Malinois, que eu fui uma semana antes para ir buscar a Rari, e a criadora deixou-me estar a assistir 4 vezes por dia, analisar a ninhada toda. 4 vezes por dia, eu passava 4 vezes por dia, eu estava lá e com uma folha a tirar notas, agora foi melhor este, agora foi melhor aquele, depois pedia à pessoa, eu nunca interagi com ela, pedia à pessoa que alimentava, que era o Paco, dizia, o Paco, agora vais pôr aquilo ali para ver se a gente, por exemplo, um piso esquisito, inventávamos um piso esquisito e punhamos a comida em cima. E de manhã eu via, por exemplo, a minha era a mais feinha, chamava-lhe a branquinha, a que eu fiquei, era a mais feia, só tinha a ponta escura e o resto era tudo branco, e era a mais feia, e eu de manhã, por exemplo, a gente punha a comida lá, e ela era a primeira a ir, vencia aquilo, passava na frente dos outros todos. À tarde, a gente punha noutra situação e ela era a última a ir. E no dia seguinte eu punha outra vez em cima repetia outra vez o teste e ela era a última a ir e não era a primeira.
e repetia novamente o teste, que ela foi a última a ir e ela já era a primeira. Até que eu, ao final de uma semana, 4 vezes por dia a tirar notas, tinha que escolher. A criadora diz-me: Celso, tens direito, de como Quem eu é não que era a contigo, criadora? que tu, porque Diz-nos lá quem é que era a era a criadora. A Brigitte Brigitte Colombo. Colombo. Brigitte Ok. Colombo. É uma belga, era uma tenente-coronel belga do exército belga que tinha trabalhado com cães e que estava reformada e estava em Espanha. E ela diz-me assim: agora, Celso, tens que escolher, eu dei-te a oportunidade de escolheres o primeiro cachorro da ninhada, tiveste uma semana. Eu quero que tu tenhas o melhor cão possível, porque o que tu fizeste com o Groenlandal, quando tu tiveres o mal e não há, ninguém te para. Porque com o Groenlandal conseguiste fazer IGP3, fazer Agility Grau 2, representante de Portugal em 2 campeonatos do mundo. Num dos campeonatos do mundo ele tinha um dos melhores tempos do mundo em velocidade. Fiz a obediência belga, programa 1. Fiz a obediência de uma FCI, programa também a classe 1. Portanto, eu fiz tanta coisa, fiz Mundial Ring, representei Portugal no Campeonato Mundial Ring em 2001, com ele. Portanto, um cão que fez tanta coisa, quando tu tiveres um mal e não há ninguém te pare, o que é que tu escolhas o melhor cão? E tu podes escolher tu próprio. E eu olhei, pá, disse: Brigitte, eu preciso aqui de um quarto de hora para olhar para as minhas notas todas. Eu olhei, e só tinha 3 fêmeas para escolher. Eu queria uma fêmea. Olhei para aquilo, ao fim de um bocado, digo assim: que era mais feia. E ela olha para mim e diz: como? Que era mais feia. Como assim? Que era mais feia. Das 3, a que é mais feia vai ficar para mim. E ela diz-me assim: mas porquê mais feia? Não estou a perceber. É assim, das notas que eu tenho, elas são iguais. Todas elas são capazes de fazer a mesma coisa. Esta é a mais feia, e como é mais feia, eu vou gostar mais dela por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é como beleza. É quase como a gente ter uma modelo fotográfico ou ter uma mulher com a nossa companheira. A modelo fotográfico pode ser muito bonita na passarela, mas depois não funciona em casa. E se for uma feia, de certeza que é boa mulher, porque vai ser carinhosa, vai ser maguinha e então vai dar para fazer muita coisa. Isto foi a rir um pouco na brincadeira, porque sabia muito bem o que é que havia de escolher. Ela fartou-se de rir porque é que eu escolhi a mais feia, né? Que depois afinal não ficou a mais feia, ficou extremamente bonita. Quem vê fotografias da Rari, ela é uma cadela bonitíssima, linda. Uma imponência fantástica, uma cadela com bom osso, uma boa estrutura, e a realidade que é quando nós temos um bom padrão genético, dentro daquela ninhada, por vezes não há grandes falhas. Pode acontecer, às vezes quando nós trabalhamos ou fechar muito linhas ou abrir muito linhas, ou se as linhas não forem muito bem escolhidas, às vezes podemos ter um cão que seja um pouco mais tímido ou um pouco mais inseguro, mas a genética é o primeiro passo. Desenganem-se quem pensa que a genética não é, porque eu sou se calhar o criador em Portugal com mais títulos e com menos ninhadas e menos cães produzidos. Porque se calhar eu tenho quase certeza, para já tenho a certeza mesmo, porque a nível de cães de Mundial Ring 3, sou o criador que mais cães tem titulados em Mundial Ring 3. Já para não falar de campeões nacionais, porque isso então praticamente ora, eu tenho 14 títulos de campeão nacional, o Gorek tem mais um, portanto são 15, em 20 anos, em 21 anos temos para aí 16 anos ou 15 anos de campeões nacionais em Mundial Ring, grau 3. Já para não Mas falar nos graus. diz-me isto. Portanto, o que eu quero dizer é, de uma ninhada, por exemplo, como foi os guês, que era uma linha aberta, dos guês todos, houve um guê que na realidade não trabalhou muito e que foi ir para o Porto, que era o Gold, mas ainda assim fez um pré-Mundial Ring. Mas os outros todos, tenho em 8 cães, esse que só fez o pré-Mundial Ring era o Gold, o resto tudo fez. Um fez Mundial Ring 2, que era o gringo, que teve um choque anafilático aos 2 meses com a vacina que lhe meteram, porque meteram-lhe uma vacina que era inadequada e que produziu um choque anafilático ao pichovo. Os outros irmãos todos foram Mundial Ring 3. Portanto, numa ninhada inteira não havia nenhum cão que a gente dissesse assim: este cão não serve. Houve um que morreu. Perdão, houve um que morreu e houve um que fez IGP3. Mas quando tu Que era onde estava escolhes, quando tu escolhes a Rari, e a Rari revelou-se uma excelente cadela. Quando tu tomas a decisão de cruzar e de fazer a tua seleção,
Que fatores é que tu tens em conta para fazer uma cruza? Para, ou seja, como é que tu escolhes o macho, como é que tu escolhes a fêmea, o que é que tu pretendes alcançar naquela ninhada? Explica-nos um pouco isso. Portanto, a primeira coisa é, nós temos que saber para onde queremos ir. Qual é o nosso objetivo? E o nosso objetivo tem que estar muito bem delineado. E o meu objetivo é ter cães altamente estáveis, bons cães de companhia, bons cães que possam viver numa casa, que possam ser sociáveis com crianças, possam ser sociáveis com outros cães, e que ainda assim, quando chega a altura de trabalhar, eles tenham os instintos todos lá prontos para trabalhar. Eu não gosto de cães psicopatas, não gosto de cães desequilibrados, aquele cão maluco, histérico, não é o meu cão. Nunca foi. A primeira regra que eu tenho é esta, ou seja, é o caminho para onde eu quero ir. Eu quero um cão que permita à pessoa poder ter o cão como cão de companhia. É ideal que o trabalhe, para que nós possamos ver as características do cão, que tenha saúde, tem que ter saúde, e o trabalho seleciona muito a saúde, porque quando nós vemos um cão com uma fúria, uma cadela com uma fúria com 36 quilos, trabalhar até 10 anos de idade, é sinal que a saúde estava lá, porque se não tivesse, não aguentava. A Rari trabalhou até aos 9,5 e a Garra até aos 9,5. Portanto, é sinal que a saúde estava lá. Mas, essencialmente, e a coisa mais importante é a estabilidade. Depois, estabilidade ambiental, quero um cão que seja estável ambientalmente, seja estável socialmente com as pessoas. Não quero um cão reativo, um cão que vá na rua e porque alguém olha para ele rosna e quer-se atirar a ele. Não quero um cão que seja agressivo para outros cães ou agressivo para pessoas. Quero que o cão seja estável ambientalmente. Depois, quero que ele tenha algum princípio territorial para poder guardar minimamente o dono e guardar minimamente a casa, que o resto Em depois terá que princípio, ser assim, o não treino que terá que ser desenvolvido. Isto é o meu objetivo, estamos só a falar ainda do meu objetivo, estás a ver? E que ele tenha um instinto predatório alto, que o instinto defensivo seja baixo, não gosto de um cão com instinto defensivo alto, quando falamos de um cão com instinto defensivo predatório, alto. quando falamos de instinto predatório, vamos colocar isto numa linguagem menos técnica. Tu referes a dar um exemplo. O cão perseguir o instinto mais simples é o instinto do cão correr atrás do gato e Exatamente. caçar o gato. Há o cão Caça, por assim que dizer. vai a correr atrás do gato e se o gato para, ele fica-lhe a ladrar, é um cão que tem instinto defensivo, e há o cão que tem um instinto predatório elevado que vai a correr atrás do gato, mesmo que o gato se vire, ele morde na mesma. Porque ele Exatamente. é um predador, não funciona na defesa, funciona na presa. Ok? Isso para mim é muito importante, porque acho que é essa característica que nos permite, com os Malinois, fazer ataques independentemente do sítio, independentemente da distância, conseguir fazer com que eles possam jogar água para cima, possamos pôr o que quisermos, que ele possa trabalhar. Porque depois é assim, um cão com estas características, para uma força policial, ou para uma força do exército, ou para uma força qualquer, cada vez mais hoje em dia é necessário este tipo de cão. Porquê? Porque pensem assim, antigamente as pessoas tinham o cão no canil e tiravam o cão muitas vezes do canil para trabalhar só, mesmo as forças de segurança. Hoje em dia as forças de segurança têm que fazer montes de coisas, têm que fazer a escola segura, têm que fazer demonstrações, fazem montes de coisas em que o cão tem que mostrar uma estabilidade muito grande. Muitas das vezes, no meu trabalho, eu cheguei até que estar com um cão fechado 6 horas dentro de uma carrinha, uma Sprinter comercial, mais 12 homens lá dentro, e o cão tem que ser estável, o cão não pode agarrar e começar a querer jogar-se às pessoas, ou começar a ladrar, ou ficar irrequieto, o cão tem que ser tranquilo, estás a perceber? E esse é o primeiro objetivo. Segundo passo, temos de ter um cão que aceite a moldagem, ou seja, que tenha espírito de equipa e que aceite trabalhar, ou seja, aceite cooperar, aceite trabalhar em equipa. Eu sempre usei a palavra trabalhar em equipa, mas a gente pode muito bem adjetivá-lo com a cooperação, ou seja, um cão que goste de trabalhar com o dono. Eu não gosto daquele cão que trabalha para si. Aquele cão que só trabalha para ele, que não tem vontade de agradar ao dono, para mim não serve. Não é bom um cão.
não quer dizer que a gente não possa usar uma vez ou outra na criação para ir mantendo alguma independência. No caso de vermos que a progenitora tem alguma falta está demasiado apegada, não é? Mas, essencialmente, acho fundamental, o cão tem que ter a vontade de trabalhar a equipa. Às vezes as pessoas, eu ainda no outro dia pus um vídeo do meu cão que trabalha com beijinhos. Eu uso várias ferramentas até chegar lá, mas no final ele trabalha para o beijo, ele trabalha para me agradar, ele trabalha para que eu goste dele e para que eu fique contente com ele. E isso, há certas linhas que é impossível, é impossível, é impossível. Porque o cão não tem o apego emocional, não tem o apego de se ligar no dono. Às vezes há pessoas que dizem, mas o cão depois fica sensível. Mas para que é que eu hei de dar uma chapada num cão se eu basta dizer, eu não quero isso, hein? E se ele cumprir da mesma maneira? É muito mais fácil para mim, muito mais agradável se eu estiver a treinar um cão, que eu basta-lhe fazer uma advertência em que eu digo que eu não quero aquele comportamento, e ele imediatamente siga o que eu quero, do que eu ter um cão que eu tenha que andar, mas chatear com ele e a ter que usar ferramentas ou ter que às vezes ser mais rude para que ele me respeite. Portanto, é muito importante que o cão tenha apego ao dono, que ele goste de agradar ao dono. Não é que ele venha pedir festas, atenção, é que ele faça coisas para o dono, porque as pessoas confundem muitas coisas. E para uma pessoa que é leiga, que não percebe sobre treino, por vezes pode confundir isso com, mas ele vem pedir festas. O meu cão de serviço, que mandou não sei quantas pessoas para o hospital, donos e pessoas mesmo de fora, ele também pede festas. E se a pessoa tirar a mão, ele às vezes também rosna. Início dá cabeçadas, a dizer, não me pares de dar festas, e também rosna para outras pessoas, e não quer dizer que seja um bom cão por isso, que ele tem mau feitio e ele gosta é que lhe agradem a ele, não é? Ele gosta de agradar. E é muito chato trabalhar com um cão que não gosta de agradar. A gente tem que estar sempre, é como ter uma pessoa sempre a questionar-nos, sempre a desafiar-nos, sempre a questionar o que a gente quer, e a gente tem que estar sempre a tentar levá-la para o caminho certo. Portanto, não é agradável. É desgastante. Depois disto, então, o que é que eu faço? Vou analisar a fêmea. A fêmea é o fator mais importante numa cruza. Fêmea ruim dá ninhada ruim. As pessoas desenganem-se. Há pessoas que estabeleceram linhas em Portugal, há criadores que vendem imensos cães, são muito conceituados, entre aspas, falam muito, mas os resultados produzidos são muito poucos. A qualidade dos cães, a estabilidade emocional dos cães é muito pouco. A estabilidade ambiental dos cães, vê-se muito poucos cães com estabilidade ambiental dessas linhas, em que as pessoas não tiveram consideração sobre a fêmea. A fêmea tem que ser primorosa, tem que ser fantástica. E depois, o que é que eu faço? Vou mapear as características de caráter da fêmea. Como é que ela é em termos de personalidade? Qual é o caráter que ela tem? Depois de mapear isso, eu vou olhar com o pedigree e vou tentar encontrar dentro da linha de sangue dela um cão ou cão que tenha características que possa fazer melhorar as características da fêmea. Ou seja, eu tenho que ver o pedigree dela, tenho que olhar vários pedigrees, até ver o cão que em termos de linha de sangue se encaixa com ela, para o trabalho que eu quero fazer. Depois tenho que ver o cão, tenho que ver o caráter do cão, se o caráter se encaixa ou não. Porque, por vezes, tem um cão que se encaixa melhor e o irmão encaixa-se menos, ou o irmão encaixa-se melhor do que o outro, não é? Eu dou um exemplo, por exemplo, o Cobra, o Caio dito Cobra do Odelarize, o irmão dele foi 3 vezes campeão do mundo de ringue. O Cobra nunca chegou porque não foi levado bem, mas as características do cão estavam lá. O Cobra produziu a Fúria, a Fix, a Fight, o Félix. Estamos a falar de tudo cães grau 3, cães super bons para trabalhar, super dedicados a trabalhar com o dono. Portanto, é muito importante que nós façamos este trabalho. Agora, isto eu posso vos dizer, eu chego a andar 3 anos até conseguir encontrar o cão que se encaixe geneticamente na fêmea com as características que eu quero. E depois, claro,
As pessoas dizem assim, epá, tiveste uma ninhada de 9, como é que todos os 9 são bons? Pois é. Tiveste uma ninhada de 10, não vejo aqui nenhum cão tímido, não vejo aqui nenhum cão tonto, não vejo aqui nenhum cão que não tenha, ou que seja agressivo quando, por exemplo, está a comer e a gente vai mexer na comida e se vira ao dono. Pois é. Portanto, a seleção é muito importante. Eu agora aproveito só um segundinho para mostrar aqui a campeã, que está aqui ao meu lado, a acompanhar-me, a Fúria, é a Furisquinha. 3 vezes campeã nacional, é a ama dos meus filhos. Já a avó dela, a Rari, era a ama dos meus filhos. Aproveito só para dar um beijinho, uma homenagem a ela também. Dá um beijinho. Pronto, beijinho. E isto para dizer-vos o quê? Que às vezes as pessoas pensam, eu quero um cão e quero criar, ou quero uma fêmea e vou criar. Ei, esperem, não façam isso. Têm que tentar seguir uma linha de lógica. Porque o facto de o cão e da cadela se cruzarem não quer dizer nada. Não quer dizer, estamos a falar que não pode ser que não quer dizer que não saia um bom ou outro, mas a probabilidade da quantidade de cães que saem com aquelas características é que se nós fizermos este trabalho é grande. Estão a ver? É homogénea, chama-se isso uma ninhada homogénea. Infelizmente é pena que haja muita gente que em Portugal não percebe isto e que ache que eu tenho ali o cão da esquina com o outro cão dali do fundo, eu vou cruzar e já chega. Não façam isso. Eu nunca fiz. Eu já fui daqui a Alicante para cruzar, já fui daqui à Suíça para cruzar. O meu sonho foi sempre cruzar com um cão que eu nunca consegui, porque eu não tive a possibilidade que eu queria cruzar com a Fúria, que era o Red Bull. Era o meu cão sonho. Era o meu cão outra entrevista sonho pela versatilidade e pela maleabilidade desse cão. Esse cão, porque é que as pessoas às vezes não percebem porque é que eu gosto tanto desse cão e porque é que esse cão é tão fantástico? Porque esse cão era um cão que conseguia o cão a trabalhar. Num mês, tu trocavas todo o trabalho que tinhas no cão. Por exemplo, a guarda de objeto, nas seletivas, ele só mordia nos braços na guarda de objeto. Um mês depois, conseguiste ter o cão só a morder nas pernas. No frontal, a primeira tentativa, por exemplo, ia para as pernas. Um mês depois, a primeira tentativa ia para cima e a segunda ia para baixo. Conseguias que o cão não discutisse contigo nada e o cão tivesse uma apetência para mudar tudo aquilo, para se moldar e para se adaptar às situações gigantesca. E é a principal razão, além da saúde, obviamente, além da estabilidade emocional do cão, da estabilidade da mordida, da qualidade dos saltos, obviamente, da capacidade do cão em trabalhar a obediência, porque era um cão que via-se trabalhar a obediência muito bem e com muito focado. O que se via também era a flexibilidade com que se conseguia, com aquele cão, mudar tudo. E isto parece que não é extremamente importante para quem compete, obviamente, mas, por exemplo, para um dono, amanhã muda de casa, vai passar férias num sítio e leva o cão. E o cão tem que se adaptar. Hoje ele tem 3 filhos, mas divorcia-se, muda de casa e o cão tem que se adaptar. E a gente pensa que a adaptação só serve para o trabalho. Não serve. Mas também serve para a polícia, para os militares, que é, hoje o cão funciona num ambiente, amanhã tem que funcionar noutro, e depois no outro dia tem que se adaptar a outra função ou outro condutor. Portanto, a adaptabilidade de um cão, a capacidade do cão se moldar às situações é das coisas mais importantes. Por isso eu gosto tanto desse cão. Era o meu sonho quando fiz a ninhada da Zora, que foi campeã nacional o ano passado. A ninhada dela foi com o Ayrton, que é um cão que eu comprei, que trouxe para Portugal também, mas porque eu não consegui ir cruzar com o Red Bull. Na altura tinha 11 cães, estava sozinho em casa com 11 cães, não tinha como, tinha a casa, tinha a escola, tinha o trabalho, não tinha como largar tudo e arrancar no Natal para a França para fazer uma cruz, porque não era o que eu tinha feito. Felizmente o Paulo ajudou-me e nós conseguimos ir buscar uma filha desse cão, que hoje em dia tem
tenho uma netinha dele, estou a trabalhar vários netos dele, são todos eles colossais, ainda hoje estivemos a treinar, os cães são fantásticos, são impressionantes, são cães que tu consegues fazer um ataque com eles, eles entram para te matar, e a seguir quando tu paras o ataque, tu paras e eles se for preciso dão-te beijinhos na cara, são meigos contigo, estás a ver, não precisam de ter aquela agressão, não precisam de ter aquela maldade para fazer o trabalho deles. Exato. Eu dou sempre este exemplo. É como teres um polícia que diz ele, olha,